Olá, boa noite. Estamos começando mais uma aula, onde hoje nós vamos aprender os pontos importantes para você criar e estruturar uma mentoria de resultados, para que você consiga monetizar essa mentoria num nível mais elevado e efetivamente transformar seus mentorados gerando valor e conhecimento para o seu público. Então vamos juntos fazer acontecer. Quem quiser vir aqui para o YouTube, teremos aqui um compartilhamento de slides, vamos construir essa aula aqui juntos, tá? E vai ser um prazer poder também tirar as dúvidas de vocês aqui ao vivo, caso vocês tenham dúvidas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver aí, quiser me contar se já atua com mentoria, se já criou a sua mentoria, se já está monetizando o seu conhecimento com mentorias, eu quero te conhecer, saber de onde você é, para poder também interagir mais com você, saber de onde que você está vendo. Então, se você quiser compartilhar comigo de onde você veio, se você já atua com mentorias ou não, vai ser um prazer, ok? Quem está chegando no Instagram, seja bem-vindo, bem-vinda. Bárbara, seja bem-vinda. Estamos aqui no YouTube também, vamos ter aqui compartilhamento de slides, caso você queira participar aqui com a gente, tá bom? Então, gente, você já acompanha o meu trabalho aqui, é um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Já tenho uma boa jornada na área de consultoria e de mentorias e creio que posso compartilhar muito com o processo de vocês de estruturação do conhecimento e também da monetização desse conhecimento, que é algo que eu faço há mais de 16 anos. Então é com isso que eu quero contribuir com vocês aqui hoje, ok? Eu preparei alguns pontos aqui para a gente trabalhar e nesses pontos vocês vão poder entender qual que é o processo para vocês começarem a ter resultado aí com o negócio de vocês. Então, hoje a gente vai ver os passos importantes para se estruturar uma mentoria profissional de resultados. E por que eu escolhi esse conteúdo aqui hoje? Porque muitas vezes eu vejo mentorados, pessoas que vêm fazer a mentoria comigo e pessoas que não fizeram a mentoria ainda reclamando que às vezes já tem uma mentoria, mas não consegue ter resultado. E muitas vezes acha que o resultado vem simplesmente da questão da construção de conteúdos, dos processos de vendas, né? Mas muitas vezes esse resultado ele não vem porque você não consegue nem gerar provas sociais com a sua mentoria, porque muitas vezes é uma mentoria que não está bem estruturada, não está uma mentoria bem planejada. E aí como você não gera provas sociais, como você não consegue gerar resultado para o seu público, automaticamente você também não consegue ter um meio, uma forma de mostrar para esse público que esse projeto dá resultado, que a sua mentoria dá resultado, e isso dificulta suas vendas. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade até no processo de aplicação da mentoria. Então o próprio mentor cria uma mentoria mal estruturada, mal planejada, e aí no processo tem essa dificuldade de repassar esse conhecimento, de transferir esse conhecimento. Então, quando você tem um processo bem estruturado, bem planejado, validado e que você sabe que se a pessoa percorrer esse caminho, ela vai chegar no resultado, você se sente mais seguro e mais segura para aplicar esse processo, o mentorado vai se sentir mais seguro e mais confiante, porque ele sabe que ele pode confiar que se ele fizer a parte dele, ele vai colher os frutos, vai colher os resultados. Então, é uma via de mão dupla. Você ganha fazendo a sua parte, estruturando o seu processo, e também o seu mentorado ganha porque ele confia mais no processo e sabe que se ele entrar em ação, ele vai colher os resultados, ok? Liliane, boa noite, querida. Bem-vinda, saudades de você. Estamos aqui no YouTube também, tá bom? Então é isso, nós precisamos de fazer esse processo de estruturação exatamente para a gente ter essa segurança no processo de aplicação dessa mentoria, de saber que se esse mentorado executa aquilo que nós ensinamos, ele vai colher os resultados, ele vai colher o fruto da ação dele, tá? Eu digo isso porque eu vejo aqui na prática muitos mentorados meus que aplicam aquilo que eu ensino terem resultado no processo da mentoria. Ou seja, a pessoa não precisa de acabar o processo para ter resultados, ela tem resultado durante a mentoria. Então, esses resultados vêm do processo de aplicação de uma metodologia inteligente que a pessoa vai tendo pequenas vitórias em cada trilha, em cada passo que ela vai percorrendo, ok? Então, a gente vai ver hoje exatamente isso. Essa importância da gente fazer essa estruturação e a partir do momento que a gente faz essa estruturação,
como que isso potencializa os nossos resultados, como isso potencializa os nossos ganhos e os ganhos dos nossos mentorados. Tiago, boa noite, bem-vindo, prazer rever você aqui, meu mentorado também. Então, estamos juntos, gente, vamos aqui fazer acontecer e eu vou compartilhar aqui, a gente vai construindo esse conteúdo junto a partir de agora, tá bom? Então, esse é o nosso tema, né, da nossa aula de hoje. Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui é que a gente vai começar entendendo qual que é a diferença de uma mentoria estruturada, tá? E de um método de mentoria. Porque muitas vezes quando a gente fala que a gente vai estruturar uma mentoria profissional, muitas vezes a pessoa pensa que é estruturar o método da mentoria. Então, aqui nós temos duas coisas diferentes, tá? Nós temos uma coisa que é a estrutura da mentoria e a outra que é a estrutura do método da mentoria. Então, quando a gente está falando da estrutura da mentoria, nós estamos falando de um negócio de mentoria, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu Canva, vou ampliar aqui um pouquinho e eu vou fazer aqui algumas anotações aqui só para vocês entenderem melhor aqui o que eu tô falando. Então, nós temos aqui duas coisas, tá? Uma coisa que é a estrutura da mentoria. E outra coisa que é a estrutura do método da mentoria. Então, as pessoas confundem muito isso. Então, a estrutura da mentoria é a estrutura do negócio de mentoria. Tá? Então, o negócio de mentoria, ele tem uma estrutura que precisa ser funcional para que ele funcione bem e gere resultados para o mentor e para o mentorado, tá? E quando esse negócio não está bem estruturado, ele tende a dar gargalos, ele tende a ter problemas, ele tende a não funcionar tão bem. Por isso que a gente precisa de planejar bem o nosso negócio, tá? E a estrutura do método de mentoria é tudo aquilo que contempla a metodologia de ensino que você vai desenvolver, tá? Então, é tudo que contempla a metodologia de ensino. No seu processo de transferência de conhecimento, tá? Como que você prepara esse conhecimento para transferi-lo através de um método, de uma metodologia. Então, nós temos aqui a estrutura da mentoria, que é a estrutura do negócio da mentoria, que tem vários elementos que vão compor esse negócio de mentoria para que esse negócio funcione. E nós temos a estrutura do método da mentoria, que é tudo aquilo que vai contemplar, são todos os elementos que compõem a estruturação do método, da transferência do seu conhecimento, da criação de uma metodologia de ensino. Percebem que são duas coisas diferentes? Então, muitas pessoas acham que as coisas são iguais, mas essas são coisas diferentes, tá? Tiago, boa noite, bem-vindo. Que maravilha, Tiago. Você é o Tiago, meu mentorado, né? Eu tô vendo aqui uma fotinha diferente, se eu não me engano. Vendi mais de 100k em mentoria utilizando o método que aprendi com você. Super vale a pena. Que ótimo, fico super feliz. Fico super feliz. Também você fez uma mentoria premium, né? Eu lembro lá de como que você se dedicou. É aquilo que eu falo sempre. Aquela pessoa que se dedicar ao processo, ela vai colher os resultados, né? Porque a metodologia é muito bem desenhada. E é isso que eu também trabalho com meus mentorados. Desenhar esse processo, essa metodologia com toda a inteligência. É isso que vai fazer a diferença, né? Quem tá chegando aqui agora no Instagram, boa noite. Estamos aqui também ao vivo no YouTube. E aqui temos uma construção de aula juntos, de slides. Se quiser participar, serão todos bem-vindos, tá bom? Boa noite, Sandra. Boa noite, Sônia. Prazer ter vocês aqui. Então, isso aqui é o primeiro ponto, é o primeiro passo, a gente entender por que eu estou trazendo essa clareza para vocês. Porque a partir de agora a gente vai percorrer um caminho.
E a partir do momento que a gente começa a percorrer esse caminho, a gente precisa de entender qual o conceito básico para a gente continuar construindo isso, ok? Então, o próximo ponto... Deixa eu passar aqui. Que você tem que se fazer uma pergunta, né? Então, aqui eu vou trazer, ao invés de trazer as afirmações, eu vim trazendo para você as perguntas. Por quê? Porque a gente quer chegar nessa conclusão aqui, ó. Quais são os passos importantes para você estruturar uma mentoria profissional de resultados? O primeiro ponto é saber diferenciar o que é a estrutura de mentoria e o que é a estrutura do método da mentoria, que são coisas diferentes, como eu já expliquei. O próximo passo, a próxima pergunta que eu trago para você dentro desse processo é quais as vantagens de se estruturar uma mentoria. Por que estruturar uma mentoria? Porque nós temos tipos de mentorias diferentes. Nós temos a mentoria que é estruturada e temos a mentoria que não é estruturada. E por que estruturar uma mentoria? Tá? Então, a mentoria estruturada, quais são as vantagens de você estruturar a sua mentoria? Então, a mentoria estruturada vai trazer para você algumas vantagens como clareza dos processos operacionais. Então, isso aqui é um ponto. Então, você vai saber a clareza da estrutura geral do negócio, né? Da operação do negócio, bem como você vai ter a clareza do que ensinar e como ensinar de forma mais efetiva, mais inteligente, mais convergente. O que é esse convergente? É convergente em resultado, né? Então, a partir do momento que você sabe o que ensinar, tem clareza do que ensinar e como ensinar, você vai ter mais resultado, vai ter um processo mais efetivo, ok? Então, uma das vantagens é que você vai ter clareza dos processos, vai entender como é que funciona o processo como um todo, como operacionalizar esse negócio. Você vai ter clareza do que ensinar e como ensinar para esses mentorados de forma mais efetiva. Você vai ter um processo validado, né? Vai ter uma metodologia validada. Por quê? Porque à medida que você constrói, desenvolve esse processo, você vai validando ele na prática, à medida que você está fazendo essa interação com seus mentorados. Então, quando você começa a fazer esse processo de interação com os mentorados, aplicando essa metodologia que você desenvolveu, e esses mentorados trazem feedback que tá difícil aquele processo, que tá difícil aquela parte, que não tá entendendo, que não tá conseguindo fazer, que não está conseguindo aplicar, qual que é a oportunidade que você tem ao ouvir os seus mentorados e estar nessa interação contínua com os mesmos? Você tem essa oportunidade de melhorar o seu processo a todo instante. Por isso que eu digo que a minha mentoria já está na atualização mais do que 10.0, 10.1 agora, que é a 11ª turma. Por quê? Porque toda interação que eu tenho com meus mentorados e toda dificuldade que eles colocam, automaticamente eu venho para o meu processo, revigorar esse processo, revitalizar esse processo, rever esse processo e estruturar esse processo de uma forma melhor. Então, você tem essas vantagens de ter mais clareza, você vai fazer o processo com mais segurança e mais confiança, tanto você quanto o mentorado, mentor e mentorado mais seguros, tá? Porque eu já vi muitas pessoas falarem, muitos mentorados, pessoas que já passaram por processos de mentoria, comentarem que fizeram uma mentoria, mas que não se sentiram seguros, que não tinha resultado, não tinha um caminho desenhado, não sabia o que fazer. Por quê? Porque muitas vezes são mentorias que não são estruturadas, são mentorias que são mentorias abertas, onde você tem uma interação com o mentor, mas você tem que fazer perguntas e muitas vezes você não sabe nem o que perguntar, tá? Então isso faz toda a diferença também, você ter essa clareza do caminho que você vai seguir, do caminho que você vai percorrer. Então essas aqui
são algumas das vantagens que você vai ter ao estruturar a sua mentoria. Você vai ter clareza dos processos operacionais, você vai entender o que ensinar, como ensinar de forma mais efetiva e de forma mais convergente, vai ter uma metodologia validada que vai te dar mais segurança para aplicar esse método, e esse mentorado vai se sentir mais seguro e automaticamente você vai aumentar os resultados deste processo. Então, os resultados são para o mentorado e para você. Por quê? Porque à medida que seu mentorado tem um caminho, esse caminho é validado, ele tem clareza, ele sabe aplicar, e você tem os processos da mentoria, os processos operacionais totalmente estruturados, totalmente bem desenvolvidos, que a prova de gargalos, né? A gente vai falar mais à frente desses processos. Então, processos à prova de gargalos, a prova de problemas que podem ocorrer no processo da mentoria, em processo de interação com mentorados em grupo, em processo com interação em mentorados individuais. Então, quando você tem tudo isso bem desenhado, bem estruturado, automaticamente você vai diminuir os problemas, vai aumentar os resultados desse processo e vai acelerar os resultados dos mentorados e os seus. E com resultados acelerados, você tem provas sociais, né? Como trouxe o Thiago aqui agora mesmo, falando do resultado dele, que ele vendeu mais de 100k em mentoria utilizando o método que ele aprendeu aqui comigo. Então, isso é a prova de que uma metodologia bem desenhada funciona e gera resultado, ok? Ok, então essas daqui são algumas das vantagens que você tem fazendo a estruturação desse processo. Ok, quais são os passos para você construir uma mentoria estruturada? Quais são os passos para você, então, criar a estruturação desse processo de mentoria? Então, é o que a gente vai ver aqui agora. Então, primeiro eu trouxe para você essa base, esse entendimento para você entender essa diferença entre mentoria estruturada e método de mentoria, tá? Quais são as vantagens de você estruturar essa mentoria? O que você ganha com isso? Por que vale a pena você investir nisso? E quais são os passos para você construir agora essa mentoria estruturada, tá? Então, o primeiro passo para você construir essa mentoria estruturada é você se fazer uma pergunta, ok? Por que essa mentoria será criada? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Por que eu vou criar essa mentoria, né? O que eu quero transferir? Que conhecimento que eu quero transferir com essa mentoria? E o que me qualifica para eu ensinar aquilo que eu desejo ensinar? Quais são meus pontos fortes? Qual que é meu background? Eu estou realmente validado para realmente ensinar aquilo que eu ensino? Então, quando eu falo aqui do que qualifica você para ensinar aquilo que você quer ensinar, isso não significa qualificação em termos de diplomas, tá? Dependendo da área que você vai atuar, vai necessitar de diploma. Se você vai ensinar pessoas a fazer, por exemplo, harmonização facial, você vai precisar de diplomas e uma confirmação, né, de que você realmente está preparado para fazer aquilo. Então, se você é um médico, se você é um veterinário, dependendo da sua área profissional, os diplomas são sim importantes, porque as pessoas querem ter a segurança que elas estão aprendendo um método, um processo técnico com pessoas que realmente estão gabaritadas para fazer aquele tipo de metodologia. Agora, nós temos outros tipos de mentorias, que são as mentorias que são mentorias com base na experiência de vida das pessoas. Então, um empreendedor, por exemplo, às vezes ele empreendeu a vida inteira, mas ele não fez uma faculdade. Mas ele vai ensinar exatamente aquilo que ele aprendeu com a vivência, que ele aprendeu com a prática do dia a dia dele. Então, ele tem muita experiência, tem muita expertise naquilo que ele faz, mas nem por isso ele precisa de ter um diploma para provar para as pessoas que ele é expert naquilo, porque ele prova através dos resultados dele. Então, é muito importante você entender, você se fazer essa pergunta. Por que eu vou criar essa mentoria? E o que me qualifica para eu ensinar aquilo que eu vou ensinar? São meus resultados que eu tive? É o crescimento da minha empresa? É quanto que eu já transformei a vida das pessoas?
É o quanto eu já transformei os negócios pelo qual eu já passei? Então, tudo isso te qualifica para você fazer aquilo que você faz, sem especificamente você depender de diploma, sendo que dentro de dependendo da sua área de atuação, os diplomas serão sim importantes, ok? Então, é importante, o primeiro passo é você se fazer essa pergunta aqui, nesse processo de construir essa mentoria estruturada. Por quê? Porque o tempo todo que a gente está construindo um negócio, gente, o importante é a gente ter a clareza para onde a gente está indo, para onde a gente está seguindo. E quando a gente tem essa clareza, o processo ele fica mais claro e ele flui mais. Quando a gente não tem essa clareza, o processo vai ficar embolado, o meio de campo vai ficar embolado e você muitas vezes não vai conseguir atingir o resultado que você está buscando, ok? Então essa clareza é muito importante. Uma outra pergunta que é importante você se fazer: qual que é o problema que a sua mentoria resolve? E para quem resolve esse problema? Então, você tem que ter a clareza de qual que é o problema que você resolve, entretanto, qual que é a solução que você oferece, tá? Então, é importante você ter essa clareza do quê? Ou seja, você tem um público que tem um problema. Então, você vai identificar o seu persona, que é o seu público, tá? E aí você vai ter que identificar quais são as principais dores desse público, desse persona, tá? E aí você vai identificar. Ok, então você vai entender qual que é o problema que você resolve nesse público, nesse persona que você quer trabalhar. Ou seja, eu preciso de trabalhar com um persona especificamente definido? Simplesmente com um persona? Não, você não precisa ter só um público definido. Você, na verdade, pode trabalhar para vários públicos, sendo que você vai ter uma mensagem única que vai atrair esses públicos, ok? Então, boa noite, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Estamos aqui também no YouTube, quem quiser participar da aula, Michelle, Equilife, boa noite, sejam bem-vindos, tá? O Equilife eu esqueci, foi o nome do meu mentorado, mas eu sei que eu já conheço. Então, é o seguinte, querem vir aqui para o YouTube? A gente está aqui com alguns slides construindo o conteúdo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, qual que é o problema que a sua mentoria resolve? Esse é uma primeira pergunta importante para você fazer antes de construir essa mentoria, tá? E para quem resolve? E a partir do momento que você tem essa clareza de que você tem um problema, que você identificou dores no público, você vai entender quais são essas dores principais que você identificou e vai entender quem que é esse público que estaria disposto a receber e a fazer essa mentoria com você. E muitas vezes aqui nesse ponto tem um gargalo, tem aquele problema das pessoas não conseguirem seguir adiante porque elas querem definir um nicho muito específico. Então, quando o nicho é muito específico, você já tem um posicionamento nichado, isso fica muito mais fácil para você seguir em frente, tá? Agora, quando você não tem um posicionamento tão nichado, é muito importante que você tenha um posicionamento aqui que foque num tema específico. Luiz, isso mesmo, querido. Luiz Henrique, lembrei agora. Boa noite, bem-vindo. Então, o Luiz é um ótimo exemplo de público nichado, né? Que ele trabalha com fisioterapia equina. Então, para ele, é muito mais fácil ter um posicionamento direcionado do que para uma pessoa que trabalha de uma forma mais genérica, com conhecimento mais genérico. Tipo, por exemplo, neurociências. Então, quem trabalha com neurociências, nem todo mundo quer saber sobre neurociências, mas neurociências é um tipo de conteúdo, né, que resolve dores de vários públicos, mas a gente tem que entender qual que é o público específico que eu gostaria de atender com esse tipo de conteúdo. Então, aqui a gente precisa de trabalhar isso de uma forma mais aprofundada para a gente entender esse posicionamento estratégico. Mas o primeiro ponto aqui é você entender que problema que eu resolvo e para quem que eu resolvo. Quando você tem essa resposta, o seu processo vai ficar mais fácil para você construir essa mentoria. Porque tem pessoas que tentam construir um processo,
mas muitas vezes esse processo não vai adiante porque ela não tem a clareza desse ponto. E aí esse ponto aqui é um ponto tão importante, é tão chave no processo da construção da sua mentoria, que é um momento que faz parte do meu primeiro ciclo da minha formação, aonde eu paro para ter um contato direto com cada mentorado, analisar a história de cada mentorado, entender qual que é a expertise, qual que é o background, qual que é a história de cada um, exatamente para eu entender qual que é o ponto focal que ele pode dar no posicionamento dele e ter uma estratégia mais inteligente. Porque às vezes a pessoa se perde no meio de tanto conhecimento. Então é nisso que eu ajudo vocês, tá? E é nisso que você precisa de pensar na hora de construir o seu processo, ok? Ok, então em seguida que você já sabe o problema que você resolve, qual que é a dor que você resolve e que você já sabe também a identificar quem que é esse público que você vai resolver essas dores, o próximo passo para construir essa mentoria, para estruturar esse processo de mentoria, é saber qual que é a sua promessa de transformação. Ou seja, aonde que eu vou levar esse público? Qual o resultado que eu ofereço para esse público efetivamente, tá? Então, você começou a já entender quem é esse público, já sabe as dores desse público, sabe que você tem uma solução, uma proposta de valor, mas agora você tem uma promessa de solução. Aonde é que você vai levar esse seu mentorado a partir do momento que você faz para ele uma promessa? Então, a promessa é o resultado que você vai tirar ele de um ponto cego, aonde ele está com dúvida, está com dificuldade, está com dores, que ele já tentou muitas vezes resolver sozinho, mas não conseguiu, até a um processo de resultado de transformação, aonde ele vai sair, ou até mesmo no processo, na jornada, ele já vai obtendo os resultados. Ou seja, quando a gente faz uma promessa de transformação, a gente vai entregando esse resultado na jornada. São pequenas vitórias que a gente vai proporcionando para esse mentorado a cada ciclo, a cada tópico da mentoria. Ou seja, ele não precisa de chegar no final para obter o resultado. Só que você vai oferecer um macro resultado, uma macro transformação. Então, qual que seria esse resultado que você promete? Então, essa promessa é aquela promessa que vai ser o guia, que vai ser a bússola da construção de toda a sua metodologia de mentoria, tá? Então, a promessa de mentoria é a bússola. Gente, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Quem tá aqui no Instagram, boa noite. Estamos aqui no YouTube, construindo essa aula juntos. Será um prazer receber aqui no YouTube Mentoria da Thay, tá? Michel, vamos dar o like nesse conteúdo. É isso aí, Michel, tá ótimo. Então, a promessa da mentoria é a bússola que vai orientar a construção da sua metodologia e da sua oferta de vendas. Ok? Então, quando você tem a clareza de onde você vai tirar esse mentorado e para onde você vai levar, vai ficar muito mais fácil você construir essa jornada, ok? Então, esses daqui são alguns pontos super importantes para que você consiga construir um processo de resultado. E muitas pessoas ficam perdidas no processo porque não tem essa clareza, não sabe como construir isso, não sabe a importância disso para a construção desse processo, tá? Então, esse daqui é o caminho, isso daqui que eu tô passando para vocês, são os passos mais importantes para você estruturar uma mentoria profissional de resultados. Se você quer ter uma mentoria de resultados, esses passos que nós estamos construindo aqui agora são os mais importantes, tá? Então, nesse momento, a promessa de transformação da sua mentoria, você tem que ter a clareza. Ou seja, o que eu prometo? Eu prometo que
você vai aprender a estruturar em até 90 dias, vai sair do zero, mesmo que você comece do zero, ou que você já esteja na internet, não esteja tendo resultado, que você vai sair do zero em até 90 dias e vai conseguir criar o seu negócio digital e já vai conseguir monetizar o seu conhecimento com o primeiro grupo de mentoria e viver de mentorias a partir de 5 dígitos mensais. Isso é uma promessa de transformação. E como que eu sei que eu levo esse mentorado nesse resultado? Dele conseguir criar esse negócio digital, mesmo sendo leigo digital, mesmo começando do zero, mesmo não tendo posicionamento, mesmo não tendo posicionamento na internet, não tendo autoridade na internet. Ou seja, como que eu consigo construir, levar ele nesse resultado? A partir de uma metodologia que já foi criada, que já foi validada e que vários mentorados já tiveram resultados no processo, ok? Por isso que a gente precisa da validação da nossa metodologia. Quando essa metodologia é validada, fica muito mais fácil da gente prometer um resultado, ok? Então, dentro desse processo, eu consigo saber que se a pessoa executar aquela metodologia que eu ensino, ela vai conseguir já no processo da mentoria vender as mentorias, ou vender suas primeiras mentorias individuais, ou já sair com seu grupo de mentoria criado, que é o que acontece muito aqui, que o nosso querido Michel, que não sei se ele está aqui ainda, mas já está saindo da mentoria com o seu primeiro grupo de mentoria criado, né? E vários outros mentorados já saem com esse processo estruturado e com essa grande vitória de já conseguir ver que é possível num curto espaço de tempo. E muitas vezes as pessoas vão falar, mas nossa, eu queria um jogo mais rápido, eu queria que fosse mais rapidinho, e 90 dias eu acho que é muito tempo, eu queria tudo em 30 dias. Na verdade, eu queria em 7, igual todo mundo promete aí no mercado. Em 7 dias você cria sua mentoria, já está com tudo certinho, fazendo acontecer e fazendo milagres, né? Então, o que a gente está falando aqui é de uma estrutura profissional, é de uma estrutura consistente, de uma estrutura robusta, uma estrutura que tem raízes, tá? E um processo onde você tem que construir tudo isso de uma forma consistente e robusta, você não faz isso do dia para a noite. Mesmo que você tenha equipe para te ajudar, é muito importante que você aprenda o processo, que você desenvolva, que você coloque a mão na massa no processo. E aí, a partir daí, você delegue, tá? E aí a gente precisa de prazo, a gente precisa de tempo para executar as ações, a gente precisa de tempo para estudar. Por isso que não é um passe de mágica, ok? Mas se você pensar o quanta coisa que a gente procrastina de um ano para o outro, quanta coisa que a gente deixa de fazer de um ano para o outro, e quando a gente pensa em 90 dias, as pessoas acham um prazo longo, a gente pode saber que não é, que é um prazo que é totalmente plausível e rápido para você conseguir ter resultados que você nunca teve e monetizar de uma forma que talvez você nunca tenha monetizado o seu conhecimento, tá? Legal, Michel tá aqui falando, eu sou prova disso, é verdade, dá trabalho, mas vale a pena e tem como acontecer. Fico muito feliz, Michel, porque o Michel queria inclusive protelar a mentoria dele, sei lá para quando, né? Final do ano, e eu incentivei a ele a fazer agora o grupo dele, e ele levou a sério, tá ralando pra caramba, mas já tá colhendo os frutos. Já vai começar a mentoria dele amanhã, inclusive, né? Então, estou aqui na torcida, muito feliz que você tá realizando aí seus resultados, tá bom? E obrigada aqui pelo seu feedback. Então, gente, é possível fazer? É, tá? Então, e criar um processo que gere resultado, que você consiga monetizar e que você consiga realmente colher os frutos, só que você precisa de ter paciência e passar pela dor do trabalho de estruturar tudo isso aqui, né? Ou ao invés de chegar lá no ChatGPT e querer que ele te dê a fórmula mágica pronta. Aí não vai, né? Porque o que as pessoas querem são muitos atalhos. E esses atalhos é que atrasam a sua vida. Se você tirar tempo para construir isso daqui de uma forma profissional, você vai conseguir colher os resultados em menos tempo que você espera. A questão é ter um pouco de paciência para construir o processo, e se dedicar, se abdicar um pouquinho às vezes de um final de semana. É isso que a gente trabalha aqui, é trabalhar com verdade, com seriedade, mas com resultados que são consistentes, ok? Boa noite, Raul, boa noite, Josi, bem-vindos, estamos aqui no YouTube construindo essa aula ao vivo, se quiserem participar, vai ser um prazer receber vocês aqui, tá bom? Então, esse daqui é um ponto importantíssimo, você ter a clareza de onde você leva o seu resultado, qual que é o resultado que você promete para o seu mentorado. E esse resultado, então, vai ser a bússola que vai reger
toda a construção do seu negócio e, além disso, vai ser a sua principal comunicação da sua oferta de vendas, que vai fazer as pessoas serem atraídas para comprarem de você a partir daquilo que você promete, que você entrega, ok? Perfeito. Se tiver dúvida, gente, vai ser um prazer poder responder vocês aqui, tá? Fiquem à vontade para perguntarem aqui se tiver alguma dúvida, ok? Ok. O próximo passo importante na construção de uma mentoria estruturada e profissional é você ter clareza de qual que é o método que você vai entregar para os seus mentorados. Qual que é o método que os seus mentorados vão percorrer para chegar no resultado que você promete. Ou seja, você tem uma promessa de mentoria, que você já se posicionou, que você consiga te entregar isso de resultado se você seguir a minha metodologia. Ok. E agora? Como que esse método, qual que é o caminho que esses mentorados vão percorrer? Qual que é a trilha que você vai criar para eles percorrerem para chegar nesse resultado dessa grande transformação que você promete e que você oferta no mercado nas suas ofertas de vendas? Então, é isso que você precisa agora de desenvolver. E esse é o próximo passo para fazer a criação, a estruturação dessa estrutura de mentoria profissional. Então, aqui você vai trabalhar a sua metodologia pensando em quais passos os mentorados precisam percorrer para chegar no resultado que você promete. Agora, a grande questão é, tá, mas como que eu vou saber fazer isso? Eu não tenho ideia, aí que eu me perco, né? Que muitas pessoas se perdem aqui. Aqui você vai ter que analisar a sua trajetória e relembrar, tá? Porque muitas vezes, como eu sempre falo, nós temos um método que nos gera resultados todos os dias dentro daquilo que a gente ensina, dentro daquilo que a gente pratica, dentro daquilo que a gente faz. Só que esse método não está catalogado. A gente não sabe, não colocou esse método no papel, a gente não parou para pensar que nós temos um método, tá? Então, você vai analisar a sua trajetória, você vai analisar os seus feitos. E é a partir daqui que vai nascer o seu método, tá? Então, o seu método de ensino vai nascer a partir daquilo que você já tem de resultado. E esse resultado que você tem, os caminhos que você percorre para obter esse resultado, é que serão a trilha que você vai criar para que esses mentorados percorram também e tenham resultados, logicamente com um processo mais lapidado e também validado com outras pessoas, ou seja, funcionou muito bem com você, ok, mas será que funciona também com outras pessoas? E é isso que é o processo da validação. Para funcionar com outras pessoas, aquilo que você faz e dá certo com você, agora você precisa de aplicar com outras pessoas e ver se funciona com outras pessoas também, tá? Então, aqui você vai precisar de fazer a validação dessa metodologia à medida que você cria essa metodologia que é pautada no seu conhecimento, que é pautada na sua autotransformação. Porque nós somos os primeiros transformados com a nossa metodologia. Então, eu vivenciei um processo, deu certo comigo, agora como que eu transfiro esse conhecimento, tá? Geralmente, nós somos o nosso próprio persona. Se o seu caso é diferente, você vai analisar, talvez você teve resultados aplicando no negócio dos outros. Então, talvez agora você vai ter que lapidar isso para aplicar para as pessoas que você vai ensinar, ok? Então, é daqui que vai sair a sua metodologia, que é uma trilha que esse público vai percorrer. E percorrendo essa trilha, essas pessoas já vão ter resultados em cada etapa dessa trilha. E percorrendo a trilha toda, ele tem um macro resultado, que é a grande promessa que você promete, ok? Então, uma coisa muito importante da gente entender é que esses mentorados,
Eles não podem ter resultado só no final, como eu já falei, tá? Eles precisam de ter resultados no processo, no percurso. Então, a cada ciclo que eles vão percorrendo, eles, uau, consegui uma vitória, consegui mais uma vitória, estou vencendo, tá valendo a pena ir adiante. Então, é assim que funciona o processo. As pessoas precisam de entender que está valendo a pena ir adiante, que elas estão obtendo pequenas vitórias. E quando elas chegam no final, uau, valeu super a pena, ganhei o jogo, ganhei as Olimpíadas, tá? Então, é assim que funciona o processo. A jornada é uma jornada de vitórias no seguinte que um aprendizado é uma vitória. Utilizar uma ferramenta que nunca se utilizou é uma vitória. São pequenas vitórias que vão construir o grande resultado, tá? E o grande resultado vai chegar no final da junção desse quebra-cabeça, que vai ser a sua metodologia, ok? Gente, se tiver dúvidas, estou aqui para responder vocês. Está ficando claro? Podemos seguir? Beleza. Ok. Qual que seria, então, o próximo passo para a gente construir essa estruturação dessa mentoria profissional e consistente, né? Então, agora que você já sabe que você precisa de criar um método, uma metodologia mais robusta, você vai agora entender o que você precisa de transferir de conhecimento para esse público. O que você precisa de transferir de conhecimento para esses mentorados, né? Como que esses conteúdos que você vai transmitir estarão disponíveis para esses mentorados estudarem e aprofundarem esse processo. Então, aqui, o que vai diferenciar o seu processo de mentoria profissional é a experiência que você proporciona no processo de aprendizado para os seus mentorados. É aqui que você tem que parar para pensar como que você transfere o seu conhecimento. Por quê? Se você não sabe transferir o seu conhecimento e também não sabe ter uma comunicação assertiva para o tipo de público que você tem, isso também pode gerar um gargalo para o seu resultado com o seu processo de mentoria. Então, agora é importante você saber como que esses conteúdos estarão disponíveis, tá? Então, esse conteúdo disponível, você vai entender que a gente precisa de entender que as pessoas, elas têm processos de aprendizado diferentes, tá? Então, nós temos pessoas que são mais sinestésicas, ou seja, elas precisam de coisas mais tangíveis. Elas querem, na verdade, aprofundar mais. Então, quando eu dou simplesmente uma aula ao vivo e gravada, simplesmente falando, tá? A pessoa que é mais ouvinte, ela consegue simplesmente colocar o celular do lado, colocar o computador ali, tá me ouvindo e já tá captando a mensagem. Mas quando eu dou uma aula com slide, ou quando eu dou um conteúdo por escrito, quando eu dou um recurso de aprendizagem a mais para esse mentorado, ele vai ter mais capacidade, esse, por exemplo, que é mais sinestésico, ele vai ter mais recursos para aprimorar e aprofundar no seu processo de conhecimento, tá? Então, as pessoas sinestésicas precisam de coisas mais tangíveis, ok? Agora, nós temos aquelas pessoas que são, as pessoas são mais, os que são mais ouvintes. Então, eu vou trabalhar com materiais, como vídeos, aulas ao vivo, áudios. Tá, mas como que eu vou saber que tipo de conteúdo que eu vou usar para pessoa sinestésica, para pessoa que é mais ouvinte? Por isso que a gente faz um processo, que é um processo que contempla todo tipo de cliente, todos os tipos de necessidades, tá? Então, nós vamos pegar todos os tipos de clientes e vamos entender que tipo de processo de aprendizagem que essas pessoas gostam, e aí a gente constrói um processo mais robusto, mais completo, que vai atender a necessidade de qualquer pessoa. Então, se eu tenho um mentorado que gosta simplesmente de ouvir e de agilidade, né? Não gosta de ficar lendo, não gosta de ficar vendo vídeo, não gosta de aprofundar, que é uma coisa mais
superficial, ele consegue aprender e pegar as informações de uma forma só de ouvir, né? É que tipo aquele aluno que vai para sala de aula, ouve, não faz tarefa nenhuma e passa de ano. Então, tem isso, né? Então, a gente tem que ter um conteúdo que é desenvolvido para todos os tipos de alunos. E isso a gente vai, à medida que a gente aprende, né, que a gente vai estudando sobre pessoas, sobre processos de ensino-aprendizagem, a gente consegue construir um material que consiga atingir todos os tipos de pessoas. Então, se eu tenho pessoas que querem aprofundar, que querem ler livro, que querem ler artigo, que querem ler capítulos de livros, que querem ver dicas de vídeos, dicas de filmes, ou seja, que querem aprofundar mais no conteúdo, eu tenho isso dentro da minha mentoria. Agora, se eu tenho a pessoa que quer simplesmente um conteúdo mais rápido, mais acelerado, eu tenho microaulas dentro da minha mentoria, certo? Então, eu vou alinhando o meu conteúdo e deixando ele pronto e disponível de acordo com aquilo que o meu cliente precisa e de acordo com a forma de aprendizado daquela pessoa. Então, nem todo mundo precisa de fazer tudo. Cada uma vai fazer aquilo que faz mais sentido para o seu processo de aprendizado, ok? Então, aqui no caso, você vai, então, entender como que você vai disponibilizar esses conteúdos para o tipo de cliente e também como que você vai disponibilizar esses conteúdos, a experiência de aprendizado também numa plataforma de ensino, né? Porque tem muitas vezes as pessoas deixam conteúdo solto para o mentorado, tá? Eu já participei de mentoria, por exemplo, que eu paguei caro e que o conteúdo não estava estruturado numa plataforma, que os vídeos eram baixados e entregues via OneDrive, tá? A gente tinha que subir esse vídeo, depois tinha que baixar o vídeo, depois tinha que subir o vídeo para o YouTube. Era uma trabalheira danada, uma mentoria cara, que fazia com que aquele profissional, que era um expert, tivesse, na verdade, o valor percebido dele abaixasse diante daquele processo. Então, quando a gente faz um processo que é mais sério, que é mais profissional, que é mais bem desenhado, mais bem estruturado, isso valoriza o nosso produto. Quando a gente valoriza o nosso produto, o nosso mentorado sai mais feliz. E o nosso mentorado é o nosso eterno vendedor. Os mentorados felizes são nossos eternos vendedores, tá? Então, construindo um processo inteligente, nós agradamos o nosso cliente e esse cliente se torna o nosso eterno vendedor, porque ele fala bem da gente espontaneamente, né? A gente não precisa nem pedir depoimento, que eles vêm aqui e falam, como vocês viram que hoje, os 2 feedbacks que eu já trouxe aqui, de mentorados que obtiveram resultados com a mentoria. Então, é assim que funciona. Você precisa de entender como que você vai construir esse conteúdo, como que você vai comunicar esse conteúdo, como que você vai disponibilizar esse conteúdo, ok? Maravilha! Se tiver dúvidas, estou aqui para responder, tá, gente? Então, isso daqui é o 5º ponto que eu trouxe para vocês hoje, nesse processo dessa construção de uma mentoria estruturada e profissional. Para a gente construir essa mentoria estruturada de uma forma profissional, que gere resultados para o mentor, para o mentorado, esses aqui são alguns passos, tá? Deixando claro que nem toda mentoria precisa de ser estruturada, mas aqui o nosso foco é em mentoria estruturada, que é você pegar o seu conhecimento, transformar numa metodologia, transformar esse conhecimento num passo a passo e com início, meio e fim, aonde você sabe que se a pessoa percorrer aquele caminho, ela vai chegar no resultado. Então, essa mentoria é uma mentoria integrativa, ela não é simplesmente uma mentoria raiz, que é uma mentoria de aconselhamento, é uma mentoria mais integrativa, aonde você faz essa junção de conhecimentos, de processo de ensino-aprendizagem e a pessoa consegue ter um resultado muito mais elevado no curto espaço de tempo com um resultado mais potente, tá? É assim que funciona. Ok. Dentro desse processo de criação dos conteúdos que eu falei para vocês aqui agora, é importante a gente entender agora o próximo passo. Ok, tem os conteúdos, tenho a metodologia e agora qual que será a metodologia de aplicação da minha mentoria? Como que eu vou entregar essa mentoria? Como que eu vou entregar esse meu conhecimento, tá? Então, eu vou entregar esse conhecimento através... Então, aqui eu vou escolher, eu tenho vários formatos de entrega de uma mentoria. Então, eu posso entregar essa mentoria através de mentorias individuais,
individuais. Posso entregar essa mentoria no processo de aplicação de mentorias em grupo. Então, isso aqui são duas formas de você entregar a sua mentoria, através de mentorias individuais em grupo. Ou seja, mas como que eu posso aplicar essa mentoria? Leila, boa noite, querida. Bem-vinda. Estamos aqui no YouTube. Se você quiser participar da aula, tem slides, tá? E ela também vai estar disponível aqui depois, por um tempo. Tá bom? Seja bem-vinda. Então, nós temos esses dois caminhos, né, de entrega da mentoria, através das mentorias individuais, através das mentorias em grupo. Júlio, boa noite. Prazer receber você aqui também. Ótimo. Só que nós temos dentro desse processo de mentorias individuais e mentorias em grupo, eu tenho a forma de entregar essa mentoria, que é a forma de aplicação, tá? Então, o que são essas formas de aplicação dessa mentoria? Eu posso ter aulas ao vivo, sessões de mentoria ao vivo, ou aulas gravadas, vou colocar aqui, aulas ao vivo, mais gravadas, né? E aulas gravadas. Eu posso ter sessões individuais, mesmo para pessoas que compraram a mentoria em grupo, posso proporcionar isso. Sessões de mentoria individual, mesmo em grupos de mentoria. Então, eu tenho várias formas de entrega dessa mentoria, tá? De aplicação dessa mentoria. E dependendo da forma com que você escolher, você vai poder também entender como que você vai direcionar o seu processo, no seguinte sentido. Se você pode, por exemplo, iniciar uma mentoria em grupo, que é uma mentoria fechada, onde todo mundo começa junto e termina junto. Mas, de acordo com o formato de aplicação que você tiver e a estrutura de mentoria que você construir, você pode também vender essa mentoria de uma forma recorrente. Ou seja, as pessoas podem entrar a todo instante, sem depender da criação de grupos, e você pode estar vendendo essa mentoria, digamos, no perpétuo, de forma recorrente, sem precisar de ter que abrir turma de mentoria, sendo que, quando você for dar essas aulas ao vivo, as pessoas vão ter acesso às suas aulas ao vivo. Por quê? Porque você já tem uma trilha construída e nesse processo de aplicação de mentoria, nesse formato de aplicação dessa mentoria, esse mentorado já vai ter contato direto com você para ir tirando as dúvidas também. E isso, então, fica independendo de você ter a mentoria em grupo formada efetivamente. É uma mentoria que você consegue vender no perpétuo, tanto no individual quanto no em grupo, tá? Sendo que aqui no caso, a individual, a pessoa vai ter todo o contato diretamente com você e tudo vai ser voltado para ela, os exemplos vão ser voltados para ela, os encontros vão ser voltados para ela. Essa daqui, em grupo, mas que a pessoa pode entrar a qualquer instante, que é uma venda no perpétuo, ela vai ter um contato com você no grupo, mas dependendo do serviço que ela comprar, do pacote de serviço que ela comprar, ela já começa também a ter contato imediato com você, tá? Porque eu falei na última aula também de como monetizar o seu conhecimento de formas diferenciadas, e uma das coisas que eu falei foi de como que você pode monetizar essa mentoria em grupo em diversos formatos, em formatos diferentes, mesmo que a pessoa não esteja participando desse processo com você, tá? Mesmo que ela não esteja participando da mentoria em grupo especificamente, ou seja, mesmo que ela esteja dentro de uma mentoria em grupo, ela pode comprar produtos diferentes mesmo participando de um grupo de mentoria, ok? Então aqui são diversas possibilidades que você tem, tanto no processo de monetização, quanto no processo de construção dessa entrega dessa mentoria. Então, quando você tem esse processo mais estruturado, isso possibilita também que você entregue essa mentoria de uma forma diferente, de uma forma mais leve, que o seu mentorado tenha mais segurança para percorrer essa trilha e que você consiga monetizar isso de uma forma também diferenciada. Por quê?
porque você vai ter formatos de vendas diferentes para as necessidades específicas dos seus clientes, ok? Então, esse daqui é um caminho, tá? São dicas de ouro que eu tô dando para vocês aqui, tá, gente? Muita coisa aqui que a gente dá só em mentoria, tá? Então, aproveita porque essa aula não vai ficar no ar durante muito tempo. Dicas de ouro que eu tô dando para vocês aqui, tá? Que muita gente esconde os segredinhos, eu tô contando para vocês aqui, tá? Então, bora deixar o like aqui, por favor. Beleza. Ok, então, até aqui é todo o processo que eu passei para vocês de como que vocês podem, então, estar estruturando, criando uma mentoria, um processo de mentoria estruturado, tá? Todos esses pontos. A gente já vai aqui para o 7º ponto, que eu já falei 6 pontos para vocês até agora, que são de extrema importância para a construção de uma mentoria estruturada e profissional e de resultados, ok? Perfeito. Maravilha. Qual que é o próximo passo nesse processo dessa construção? O próximo passo é você entender, planejar agora como que esse processo será esse processo de acompanhamento desses mentorados, ok? Ou seja, quando a gente falou aqui de mentorias em grupo que podem ser vendidas no perpétuo, que podem começar a qualquer instante, por exemplo, você vai pensar, nesse caso, é uma forma de você pensar no processo de acompanhamento dos seus mentorados. Ou seja, a pessoa comprou uma mentoria, ela quer mentor, ela quer mentora. Como que eu acompanho essas pessoas nesse caso? Agora, você também tem a mentoria em grupo. Como que você pode dar acompanhamento para os seus mentorados dentro de um processo de uma mentoria em grupo? Então, você tem que pensar qual que é a forma desse acompanhamento. Então, muitas pessoas hoje, muitos players no mercado hoje, tá? Que não é o meu caso, utilizam a equipe deles, para fazer o acompanhamento. Então, eles têm uma equipe que faz o acompanhamento dos mentorados. Então, o que é esse acompanhamento? É tirar dúvidas, dar feedback, tá? É orientar, é dar o suporte para a pessoa, é dar a segurança que a pessoa está buscando. Então, esse acompanhamento é todo esse processo de suporte, apoio, feedback aos mentorados. Então, hoje tem muitos players que estão utilizando a equipe para fazer esse processo de apoio, ok? Outros players eu já vi também utilizando ex-mentorados, tá? Que entram como anjos, dando apoio, já passaram pelo processo e entram como anjos, dando apoio ali naquele processo de mentoria, ok? Então, eles já passaram, já vivenciaram e agora eles ajudam a tirar dúvidas, ajudam a orientar essas pessoas. E outros processos é o próprio mentor que vai fazer esse acompanhamento. Aí, esse acompanhamento, você precisa de entender em quais canais que eles vão ser feitos, né? Ou você pode fazer também simplesmente o acompanhamento ao vivo, no dia das sessões ao vivo. Então, esse acompanhamento, para que o processo funcione redondinho, é importante você planejar como que vai ser o processo do acompanhamento, do apoio, do feedback aos mentorados. No meu caso, eu mesma faço o acompanhamento e além desse acompanhamento, eu tenho um processo de consultoria, onde eu analiso tudo que os mentorados fazem, dou feedback para cada atividade que eles fazem. Então, eu faço um acompanhamento super próximo para ajudar esse mentorado a acelerar esse resultado, o que é muito raro no mercado hoje. Você encontrar mentores que realmente analisam aquilo que você faz, que tenham esse processo de consultoria integrado ao processo da mentoria, tá? Muitas vezes, esse acompanhamento vem a partir de perguntas e respostas a partir do momento que você vivenciou já parte da jornada, tá?
Aqui no meu caso, você tem esse acompanhamento de uma forma mais profunda com o processo de consultoria, onde eu analiso tudo que você faz, te ajuda a ligar os pontos e a construir uma jornada mais consistente. Então, você vai pensar como que vai ser no seu caso, como que você vai fazer esse processo de acompanhamento desses mentorados para que essa estrutura de negócio profissional funcione e efetivamente gere resultados. Então, aí é que está o desafio para você pensar, ok? Leia, está começando a noite, querida. Está começando sozinha. Bem-vinda, meu bem. Ok, perfeito. Então, qual que é o próximo passo que a gente precisa de dar rumo a essa construção, tá? Dessa mentoria estruturada e profissional. Uma coisa que é muito importante vocês notarem, gente, que eu sempre tô voltando na promessa que eu fiz da aula, tá? Que é exatamente aquilo que a gente tem que fazer quando a gente vai vender a nossa mentoria. Ou seja, a gente sempre tem que estar com o olho, né, naquilo que a gente promete. Ou seja, estou levando essas pessoas no resultado que eu prometi? Ou seja, qual que é o resultado que eu prometi? Eu prometi passar para vocês os passos importantes para estruturar uma mentoria profissional de resultados. Então, eu estou te dando esses passos. Então, eu estou sempre voltando na minha promessa. Sempre que você vai construindo a sua mentoria, tudo que você vai desenvolvendo, você vai pensando sempre na promessa. Isso que eu estou fazendo vai levar ele a chegar naquele resultado que eu prometo? Isso que eu estou desenvolvendo vai facilitar com que ele chegue nesse resultado? Por isso que eu falo que a promessa é a nossa bússola. A promessa da aula é a nossa bússola. A promessa da oferta que a gente vai fazer é a nossa bússola. Então, a nossa promessa é a bússola para as ações que a gente vai desenvolver, tá? Então, o próximo passo dentro desse contexto aqui é a gente definir qual que vai ser a duração desse processo. Em quanto tempo que eu vou aplicar toda essa mentoria que eu estou estruturando, toda essa metodologia que eu já desenvolvi, que eu quero aplicar para esses mentorados agora. Digamos que aqui você já esteja com a sua metodologia pronta. E agora, qual que é a duração ideal dessa mentoria, tá? Então, essa é uma dúvida muito recorrente também. Muitas pessoas têm dúvidas. Quanto tempo que deve durar essa mentoria? Aqui no caso, não tem uma receita mágica para você de quanto tempo que essa mentoria vai durar, tá? A questão é, bem-vindo quem está chegando no Instagram, boa noite. Estamos aqui no YouTube também, se quiserem participar. A aula está aqui com slides, estamos construindo ela ao vivo, ok? Sejam bem-vindos. Então, a questão é, qual que é a duração dessa mentoria? Como que eu vou construir essa duração? O que que eu vou ter que considerar? Eu vou ter que, primeiro, que a gente não vai ter uma fórmula mágica. Tudo aqui a gente tem que colocar como probabilidades e testes, tá? Então, eu vou entender o quê? Eu vou analisar quanto tempo que a pessoa, o meu mentorado, vai precisar para percorrer a trilha número 1 que eu criei para ele chegar no resultado do primeiro passo da mentoria. Será que com 7 dias ele consegue percorrer essa trilha? Será que 7 dias é o suficiente para ele consumir esse conteúdo? Será que em 7 dias ele consegue absorver esse conteúdo? Então, isso numa mentoria que, por exemplo, seja semanal e que você consiga fazer essa mentoria tipo em 45 dias ou em 30 dias. Então, você vai ter que entender qual que é o período que esse mentorado, lógico, talvez ele vai levar um grande tempo para absorver tudo aquilo que você tem que passar. Só que se você fizer mentorias com espaçamento muito longo, as pessoas tendem a desanimar, a desistir. Se você às vezes faz uma mentoria muito intensa, com encontros muito recorrentes, e a mentoria é uma mentoria mais técnica, muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar, se perdem no caminho e tendem a desistir também. Então aqui você tem que encontrar o equilíbrio, tá? Geralmente, as minhas mentorias elas variam de encontros semanais e quinzenais, de acordo com o conteúdo que eu vou dar. Então, se o conteúdo é um conteúdo mais denso, mais robusto, e as pessoas precisam de mais tempo para estudar e colocar em prática, a gente vai ter a próxima aula, o próximo encontro daqui 15 dias, para elas terem tempo de absorver e aprofundar. Se é um conteúdo que eu vejo que a gente pode encontrar na próxima semana, então isso vai variando dentro da minha mentoria, tá? Sendo que dentro de um período de 90 dias nós já concluímos o processo.
Então, eu já testei prazos diferentes e entendi que esse, até o momento, é o melhor prazo para eu aplicar a minha metodologia, onde dentro desse prazo eu vejo resultados concretos dos meus mentorados. E aí que você vai começar também a planejar o seu processo de mentoria. Você também vai começar a analisar qual que é o prazo. Então, você vai fazer um planejamento com uma perspectiva de que dentro de um prazo específico ele vai conseguir percorrer um ciclo da sua mentoria, ou a cada ciclo da sua mentoria, quanto tempo que ele vai levar para percorrer e para colocar aquilo ali em prática, né? Para tentar já começar a entrar em ação e não se perder no meio do caminho, tá? Porque muitas vezes, como eu falei, mentorias muito mais técnicas, as pessoas, quando elas veem que é conteúdo demais e elas não conseguem acompanhar, elas tendem a desistir. E aí você tem que colocar esse equilíbrio. Então, nesse caso aqui, o que você vai fazer? Você vai testar o que funciona, colocando prazos, testando, né? Você vai colocar prazos para testar semanais e quinzenais. Porque o que acontece aqui também, gente? Muitas vezes o mentor fala assim, não, eu vou fazer tudo aqui, encontro semanal, rapidinho a gente já termina com isso, eu já passo para a próxima turma para vender o próximo grupo, para vender as próximas mentorias, eu já estou livre disso, e se quiser, o pessoal se vira, tá? Então, isso acontece também. As pessoas querem entregar rápido, para já passar para a próxima turma, para já monetizar rapidinho, e acaba que o resultado para aquela pessoa que está querendo fazer o processo não fica tão interessante. Então, o que vai dar sustentabilidade para o nosso negócio? O que vai fazer o nosso negócio perpetuar? São exatamente os resultados que a gente gera para os nossos mentorados, para os nossos alunos, tá? Eu falo aluno porque as pessoas estão aqui para aprender também. Muitas vezes a pessoa quer fazer uma mentoria não só de orientação, ela quer aprendizado real. Então, o que vai fazer com que o nosso negócio se sustente e perpetue são os resultados que a gente gera. Se não tiver resultado, provavelmente não vai perpetuar, tá? Então, aqui você tem que pensar nisso na hora que você for fazer o planejamento do tempo de duração da sua mentoria, ok? Maravilha. Estamos quase acabando, tá? Ok, então, dentro dessa promessa que eu fiz para vocês hoje, né, dos passos importantes para você criar uma mentoria profissional, estamos indo para o 9º passo, que é o passo agora que eu falei dos resultados. Nosso negócio só vai perpetuar se a gente tiver resultado. E como que você vai mensurar os resultados da sua mentoria? Ou seja, como que você vai mensurar os resultados dos seus mentorados? Os resultados que o seu processo funciona, que a sua metodologia funciona. Então, agora é o momento chave também para você pensar como que você vai mensurar isso. Quais são os indicadores de sucesso de que a sua mentoria funciona, de que a sua metodologia funciona? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque é em cima desses indicadores que o seu negócio vai para frente, que o seu negócio vai perpetuar, que você vai conseguir vender mais, que você vai ter provas sociais, que você vai ter depoimentos, tá? Então, quais são os indicadores, né? Como que você vai mensurar? Através de indicadores. Indicadores de performance. Então, cada negócio talvez vai ter um indicador, mas alguns vão ter indicadores que vão ser pertinentes para todos, tá? Então, um indicador que a gente pode entender que é de resultado é o feedback dos mentorados. Que tipo de feedback é esse? Consegui destravar, estava com a minha mente muito confusa, consegui destravar, consegui alinhar, consegui estruturar, consegui ter mais clareza. Isso é um indicador de resultado, ou seja, o seu conteúdo está gerando clareza. Então, clareza é um indicador de resultado. Estou me sentindo mais seguro, estou me sentindo mais confiante, estou conseguindo colocar em prática, estou deixando de procrastinar, consegui usar uma ferramenta que nunca utilizei, consegui fazer uma coisa que eu tentava fazer antes e não conseguia.
Então, são vários feedbacks que você vai recebendo que são indicadores que o seu processo está dando resultado. Então, você tem que ficar atento aos feedbacks dos seus mentorados, tá? Além dos feedbacks, por quê? Porque vocês conseguem perceber que esses feedbacks são feedbacks subjetivos, né? Não são totalmente mensuráveis, quantificáveis, tá? Agora, você também pode ter outros indicadores, como provas sociais de resultados oficiais, tais como mentorados que efetivamente atingiram o resultado, né? No meu caso, eu prometo o resultado financeiro também, que a pessoa ela vai atingir um resultado financeiro se ela conseguir percorrer a jornada dos 90 dias, ela vai vender a mentoria dela em grupo e já vai ter um resultado financeiro de vendas, tá? Então, provas sociais com resultados oficiais, aqui no caso com prova financeira. Ou seja, ela vai ter a prova que ela teve, as provas que nós temos aqui, de pessoas que conseguiram, nunca tinham vendido nada no digital, nunca tinham conseguido, não tinha uma mentoria, não tinha nada estruturado. Então, elas conseguiram vender mentorias individual ou conseguiram vender mentorias em grupo, ou triplicaram o valor, pessoas às vezes que já tinham mentoria, mas não tinham resultado, conseguiram estruturar sua mentoria de forma profissional e triplicaram o valor da mentoria que vendia antes, porque não conseguia nem precificar da forma inteligente, ou não tinha uma estrutura que lhe desse segurança para precificar de uma forma mais inteligente. Pessoas que começaram a cobrar 10 vezes mais o valor que cobravam. Então, pessoas que faturaram 7 vezes mais o valor que investiram na mentoria. Então, isso daqui são provas sociais de resultados oficiais, tá? Com provas financeiras que as pessoas conseguiram atingir resultado. Então, aqui você vai começar a pensar quais são os indicadores de sucesso da sua mentoria que vão gerar também provas sociais para que isso facilite as suas vendas das suas próximas mentorias e também aumente a sua reputação no mercado, tá? Porque à medida que você tem provas sociais de que o seu método funciona, você vai aumentando o seu nível de reputação no mercado também. As pessoas confiam mais de você e quando as pessoas confiam mais em você, elas vão também barganhar menos preço, porque sabem que a sua metodologia gera efetivo resultado. Então, é um processo, gente, de construção. A gente vai construindo tudo isso, não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite. Por isso que a gente precisa de ter um pouco de paciência, por isso que eu falo de processos profissionais, processos de resultados, né? Então, isso é uma jornada que a gente vai construindo com paciência e persistência e resiliência, ok? Maravilha! Ficando dúvida, meus amores? Se tiver, pode perguntar aqui que vai ser um prazer responder para vocês, tá? Ok. Para fechar, nosso último ponto que a gente vai tratar aqui hoje é a questão dessa estruturação profissional. Para deixar essa estruturação ainda mais profissional, é a questão do contrato e das normas da mentoria. Isso aqui vai fechar com chave de ouro o seu processo profissional, a sua estruturação profissional, tá? Por que isso daqui é importante? A gente ter um contrato de mentoria. No contrato de mentoria, nós colocamos para o mentorado quais são os direitos e os deveres. Quais são os direitos que ele tem e quais são os deveres que ele tem. Bem como quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Então, essa clareza, ela é de fundamental importância e ela gera muito mais segurança também para o mentor na conduta desse processo, porque qualquer coisa que for falada aqui, que o mentorado vier te recorrer ou vier te solicitar, que não estiver especificado no contrato, você tem um contrato para recorrer a qualquer instante. Se você precisar de tomar uma ação um pouquinho mais dura, no sentido de talvez retirar alguém de uma mentoria em grupo, que já ocorreu comigo uma vez, é importante você ter o contrato, ter tudo respaldado no contrato. Então, o contrato, ele é simplesmente o respaldo que você tem do funcionamento profissional do seu negócio. Que qualquer coisa que não esteja funcionando, você vai recorrer a esse contrato. E as normas da mentoria é tudo aquilo de como funciona o processo da mentoria no dia a dia, onde você vai estar informando para esses mentorados, quando eles chegam na mentoria, sobre essas normas, sobre o processo de funcionamento, como que eles podem se reportar até você, como que eles podem
como que funciona todo o processo, a infraestrutura, aonde que eles podem acessar, como que eles têm suporte, tudo isso está dentro das normas da mentoria. Então aqui, com todos esses pontos, né, esses aqui são os pontos mais importantes, lógico que tem mais coisas, mas dentro desses 10 pontos que eu trouxe para você aqui, eu fecho com você aqui os pontos mais importantes para estruturação de uma mentoria profissional. São 10 pontos que eu percorri com vocês aqui hoje, além dos conceitos básicos que eu trouxe para dar sustentabilidade aqui para a nossa comunicação, de como que você constrói, então, esse processo dessa mentoria com essa estrutura mais robusta, mais profissional, que gere mais segurança para você que é o mentor, que vai aplicar todo esse processo e para os mentorados. Depois que você passa por esse processo de construção, construindo toda essa jornada, construindo toda essa estrutura, o processo vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais fácil de você entregar e você vai fazer o quê? Você vai lapidando esse processo no dia a dia. À medida que você for interagindo com os seus mentorados no dia a dia, você vai enriquecendo todo esse processo, porque é na prática, é nesse contato, é nessa construção, é nesse envolvimento que você vai enriquecendo o seu processo, através desses feedbacks que esses mentorados trazem para vocês, ok? Então, gente, esse é um caminho, esse é o passo a passo para você começar a estruturar a sua mentoria de forma profissional. Tenho clareza e certeza que eu trouxe dicas de ouro para vocês aqui hoje. Quem iniciou e terminou aqui o processo, acho que deu para aprender bastante, né? Essa aula, por enquanto, vai ficar gravada, mas depois ela vai ser recolhida, ok? E é um diamante para quem tiver a oportunidade de ver e de usufruir desses conhecimentos e de executá-los para você que quer trabalhar com mentorias, tá? Se vocês quiserem me contar aqui se já trabalham com mentorias ou não, vai ser um prazer ouvir vocês. Se já construíram a sua mentoria ou não, vai ser um prazer, né? A gente já teve aqui alguns feedbacks hoje de que realmente o processo gera resultado, né? E aí você vai lapidar todas essas orientações, todos esses ensinamentos que eu trouxe aqui hoje para aplicar no seu negócio, ok? Então, à medida que você colocar isso em prática, eu não tenho dúvida que você vai colher os resultados. Quanto mais profissional o seu processo, mais resultado você vai colher na sua mentoria, ok? Então, gente, semanalmente agora temos essa aula aqui ao vivo. Em breve vamos ter uma nova turma da formação Professional Mentoring, onde você vai poder aprofundar ainda mais em todos esses conhecimentos de uma forma estruturada, com o meu apoio, com a minha mentoria, com a minha consultoria, com todos os recursos de aprendizagem que eu disponibilizo para vocês. Então, vai ser um prazer também contar com a presença de vocês na minha formação, que vai ser em breve e vocês vão ser informados quando abrir uma nova turma, tá? Ainda não tem turma aberta, mas quem tiver interesse, vai ser em breve. Vocês podem clicar também no link da bio do meu Instagram para se candidatar também a uma mentoria individual gratuita comigo, tá? Instagram, Tayane Fidelis, _mentoria. Você vai lá, você vai chegar e vai ver uma lista de espera que você pode se candidatar para participar da próxima turma e também você pode se candidatar para participar de uma mentoria individual comigo. É um processo seletivo. Se você passar nesse processo, você tem uma mentoria aí de 40 minutos, dependendo até 1 hora comigo, para a gente estar conversando, eu estar te orientando pessoalmente e gratuitamente, tá? Então, vamos juntos fazer acontecer e até a próxima semana. Agradeço a presença de vocês aqui hoje. Obrigada. Beijos de luz. Bye, bye, Instagram. Gratidão.